Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Deus é fiel. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, de conhecê-los, né? A Fabi e o Anderson moram no nosso coração, são muito queridos, um casal que a gente ama mesmo e que a gente caminha junto. Isso é maravilhoso, porque a gente não caminha só, né? A gente não deve caminhar só. Lá em Gênesis 2, Jesus viu que Adão estava muito sozinho, o trem estava sem muita emoção, e ele falou assim: não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer uma auxiliadora, não são duas, é uma, que lhe seja idônea. E aí Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. E nessa caminhada, eu estava falando ali para a pastora Fabi, casamento, queridos, é para os fortes. Eu estou falando aqui com uma igreja de homens e mulheres fortes, aleluia, porque um homem e uma mulher, quando são aliançados no Senhor, né, o triângulo amoroso, eu brinco que não tem como ser só o homem e a mulher para dar certo. Nós que servimos a Deus, sabemos que para dar certo o negócio, duas culturas tão diferentes, ainda que sejam culturas iguais, porque, por exemplo, o meu caso com o pastor Lucas, a gente veio de famílias de origem mineira, goiano, mineiro, que é mais ou menos ali a mesma coisa, né? E é parecido, assim, a culinária, a questão familiar, né, de criação, mas em termos de personalidade, nós somos complementares, nós somos muito diferentes em muitas coisas. Então, queridos, para uma família dar certo, tem que ter Jesus, amém? E aí, a gente estava orando e tudo, pensando nessa noite aqui tão especial, nessa igreja linda. Eu estou muito emocionada porque, muito feliz com Jesus, de ver uma igreja próspera. A igreja está aqui há 6 meses, e um bebê de 6 meses, querido, é um bebê, e é uma igreja estruturada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É uma igreja limpa, uma igreja organizada. A gente sente a presença do Senhor. Quando entra ali naquela porta, eu já senti a presença do Senhor, e eu estou muito feliz por isso. E não tem como a gente construir igrejas fortes se nós não tivermos homens e mulheres casados, famílias fortes. Então a sociedade hoje padece o que padece lá fora, porque as pessoas não estão aliançadas no Senhor. Os casamentos lá fora não são casamentos aliançados no Senhor. Mas a boa notícia é de que nós estamos aqui e nós somos fortes no Senhor. E o tema que Deus me deu esta noite, junto com o pastor Lucas, porque a gente construiu a pregação juntos, é edificando uma família estável. Edificando uma família estável. Abre comigo em Provérbios, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o verso 1. Edificar fala de construção, né, querido? Edificação, coisa que meu marido gosta muito, né? Edificar, construir. Ele, de fato, um dia ele decidiu, né, passar o trator em cima do prédio antigo, irmão. Não deixou nem eu tirar os panos de prato, os trem de decoração. Ele falou que ia ser um sacrifício de oferta agradável ao Senhor. Eu fiquei tão, sabe, falei, nossa, nem me comunicou. Eu estava no plantão no hospital, eu fiquei tão, falei, nossa, que homem doido, Jesus, que homem louco, Pai amado. Mas deu certo, porque a fé, né, a fé move montanhas, aleluia. Provérbios 9, verso 1 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Repita comigo, 7 colunas. Glória a Deus. Não precisa abrir, eu quero ler para vocês 1 Samuel 2:35, que diz assim, Jesus falando: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo a que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Estável. Tudo que lá fora a gente não vê nos casamentos. Hoje em dia a pessoa casa, queridos, a gente vê casamentos assim belíssimos, porque o mercado de casamento é um mercado infinito, é ou não é? As mulheres sabem isso mais do que os homens, porque a mulher sonha, né, com uma cerimônia bonita, o homem sonha com a lua de mel o tempo todo, né? O homem é muito a questão sexo. Não que nós mulheres não sejamos também, mas a mulher tem um sonho em volta da cerimônia. Não vou dizer todas, mas a maioria de nós mulheres sonhamos. Agora, as pessoas se casam muitas vezes com expectativas de que vão ser perfeitos, de que não terão intempéries.
e aí não constrói uma casa estável. Mas essa noite eu estou falando aqui com homens e mulheres que estão edificando e querem edificar uma casa estável. E aí lá em Provérbios, olha que interessante que em Provérbios diz: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Queridos, 7 colunas. A sabedoria podia ter escolhido uma coluna ou 2 colunas para edificar a sua casa. Coluna fala de sustentação. Coluna fala de equilíbrio. Coluna fala de estabilidade. E a sabedoria, Deus é a encarnação dessa sabedoria, né? Deus é a personificação disso. A sabedoria, ela agiu de forma muito cautelosa e colocou os pilares. E não foram 2, 3, 4 pilares. Ela diversificou a construção, colocando mais de 3, 4 pilares. Ela foi até o número 7. E o número 7 na Bíblia é o quê? Perfeição, é o número da perfeição. Olha que interessante. A sabedoria nos ensina, então, a distribuir o peso das edificações, o peso no caso do casamento. O casamento pode ser comparado a uma casa. O casamento é uma construção, um edifício. E olha só que interessante que a sabedoria nos ensina. 7 pilares, 7 sustentáculos, 7, desculpa o meu termo, tá? 7 paus, 7 estacas, para que a construção não venha ao chão. Ela diversificou, ela usou de sabedoria. E aí nós temos dicas, eu tenho dicas, 3 dicas valiosas aqui esta noite. E eu vou começar com a primeira dica. A dica de equilibrarmos a nossa vida. Queridos, a gente não tem como entrar num casamento pensando no outro, pensando nos filhos, sem antes nós avaliarmos a nós mesmos. Eu sei que essa noite a expectativa às vezes das mulheres é pensar: Deus, fala com aquele varão que está do meu lado. Dá até vontade de beliscar às vezes, né? Não é? Tem momentos no casamento que dá vontade de dar um puxãozinho. E o homem do mesmo jeito: fala com essa mulher, Senhor, fala, Deus querido. Mas sabe, queridos, nós temos que ter uma convicção aqui esta noite. A gente tem que equilibrar antes de querer apontar e equilibrar o outro, equilibrar a nossa própria vida. E a nossa vida é como uma fatia de pizza, para que você entenda. Nós temos várias áreas de sustentação, vários pilares na nossa própria vida. Pilar do físico, o pilar do espiritual, o pilar do intelecto, o pilar, vários pilares nós temos, queridos. Então nós precisamos equilibrar primeiro a nossa própria vida. Às vezes a gente está apontando o cônjuge, às vezes a gente fala tanto, né, do outro, e a gente esquece de se avaliar, esquece de perguntar: e eu, como é que eu estou agindo com meu marido, com a minha mulher? Como é que eu estou agindo? A irmã que louvou aqui na frente disse isso. A gente acorda já com a bênção do Senhor derramada sobre nós, e de repente vão vindo as demandas do dia a dia. Irmãos, a minha vida é uma correria. A minha vida é estar dentro do box banhando os meninos, é limpando o bumbum, porque eu tenho um filho de 4 anos, então eu ainda limpo o bumbum do Bernardo, é cortar as unhas, é fazer a comida, é arrumar uma casa. Ainda que tenhamos ajudante, a gente tem que arrumar a casa, é trabalhar fora, é cuidar da igreja. Mas e eu? Então, finge aí, simbolicamente, que tem um espelho na sua frente. Finge aí, olha para a sua mão como se fosse um espelho. Olha para a sua mão agora e fale: como é que eu estou? Fala para a sua alma: como é que eu estou? Como é que você está gerindo a sua própria vida? Como é que você está se equilibrando nessa vida? Depois, quando você chegar em casa, se olhe no espelho. Mas eu não estou falando por causa das bases, dos batons bonitos que a gente usa, os apetrechos de mulher, não. Porque os homens não usam isso, né? A menos que seja jornalista e for entrar no ar, que agora eu tenho que botar uns trem na cara. Mas o homem raiz, meu marido mesmo não usa nada. Ele fala: bota um creminho. Só Jesus na causa, nem um creminho, né? Mas a gente tem que se avaliar, a gente tem que se cuidar. Amar o próximo como a nós mesmos perpassa pelo amor próprio. Nós temos que cuidar de nós. O que na sua vida você precisa melhorar? É a parte física? Você precisa comer menos? Ou você precisa comer melhor? Comer de forma mais saudável, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo?
É a parte espiritual, porque você fica cobrando outros filhos, mas você mesmo não tira o seu devocional com Deus. Você mesmo ou você mesma não tem se alimentado da palavra do Senhor. É a parte de convivência social, aquele curso que você parou e é o seu sonho voltar, para você melhorar a sua vida, melhorar no mercado de trabalho. Avalie aí a sua vida, igual na Santa Ceia, né? Avalie-se, pois o homem, o seu cônjuge, avalie-se, pois o homem, o seu filho. Não, avalie o homem a si mesmo. A gente precisa ter essa reflexão de equilibrar a nossa própria vida, porque a nossa própria vida tem muitos pilares, muitos pilares. E aí eu me lembrei de Provérbios, me lembrei no carro agora, chegando aqui na igreja. Eu amo esse versículo, isso aí eu falo para os jovens todo dia. Quando eu vou aconselhar menino para casar, se estranha assim. Olha só, Provérbios 24, 27, diz assim, ó. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e, depois, edifica a tua casa. Olha que interessante. Cuida dos teus negócios lá fora. Cuida, prepara de fora a tua obra e prepara no campo. Depois e então edifica a tua casa. Querido, primeiro é só o 27 mesmo. Outra versão. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. É só essa parte, deixa aí esse versículo, eu achei lindo esse versículo, é uma fofura, Deus é lindo, né? A palavra do Senhor é viva, o Senhor está aqui esta noite, Ele quer falar comigo e com você. Termine primeiro o seu trabalho. Pastora, mas eu já casei, pastora. Esse versículo não foi lido para mim antes de casar, mas a boa notícia é que Deus é Deus de oportunidade, Ele está aqui esta noite. Ele quer transformar a nossa vida. Pastor, eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 10, eu tenho 5, já está tarde. Não, querido, 1 ano de casado, termine o seu trabalho. O que você precisa terminar para não ser considerado um sujeito mal acabado? Uma sujeita mal acabada. A gente está falando da menina dos olhos do Senhor. A gente precisa ser, querido, diligente, cuidadoso, zeloso na nossa própria vida. A gente precisa ter uma perspectiva de excelência com a nossa própria vida. Olha, eu vou confessar algo a vocês. Toda a vida eu fui muito magrinha, bem magrinha. Eu casei com o pastor Lucas, meu Deus. Eu era só titela, magrinha. E ele também, só tinha nariz, nós dois. Nariz a gente tem bastante. Aí com o tempo a gente vai adquirindo peso, né? A gente tem os filhos e tudo. E eu nunca vinguei no exercício físico. Porque eu sempre fui mais da leitura, eu sempre fui mais tranquilona. Eu não sou muito assim do exercício físico, mas a idade vai chegando. A gente precisa, querido. A gente precisa caminhar. A gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar o templo do Espírito Santo. Pastora, mas a senhora é pastora, por que a senhora está falando disso tanto? Sabe por quê? Como diz a minha pastora Maíla, se você não cuidar bem da casinha, Jesus te tira da casinha e te leva para a glória antes da hora. Quantos homens de Deus e quantas mulheres de Deus tiveram a vida ceifada por falta de cuidado do templo do Espírito Santo? Pastora, mas eu malho, eu me cuido, minha alimentação é boa, mas eu tenho um outro problema. Eu sou viciado em pornografia, eu sou viciada em novela. Nenhum vício, querido, é virtude. Eu quero profetizar homens e mulheres de virtude aqui esta noite. Homens e mulheres equilibrados. Homens e mulheres que terão a palavra de Provérbios 9 em sua mente. O pilar da sabedoria, os pilares distribuídos, as expectativas distribuídas. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. E há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de namorar. Glória a Deus. Quantos podem dar glória? Glória a Deus. Mas há tempo de ir tomar banho e ir trabalhar. Ou a gente vai viver de namoro, de sexo? Não. Há tempo de limpar, mas há tempo de sujar. Uma casa que vive limpa, eu que o diga, né? Porque eu sou bem organizada. Eu sou da estirpe da Fabi. Eu sou organizada, eu sou sistemática. O pastor Lucas é mais ou menos ali igual o pastor Anderson. Eles são mais fly away, mais tranquilões, né? Então, assim, a diversidade, a gente vai se misturando, né? Mas a gente precisa desse equilíbrio, sabe por quê? O que adianta uma casa limpa e perfeita se não tiver vida dentro dela?
O que adianta uma casa limpa, bolo em cima da mesa, uma comida feita, um banheiro limpo, se nós não temos vida dentro da casa, se nós não temos comunhão dentro da casa? Com o meu marido eu aprendo que as coisas um pouco fora do lugar significam vida. E comigo ele aprende que existe organização no meio do caos para o cotidiano. Então a gente tem que ser sábio e sábia. O que do seu cônjuge você pode extrair? Por exemplo, a gente vai no mercado, irmãos, eu sou da lista, eu vou já com a lista feita. O pastor Lucas, ele não veio dessa cultura, mas eu levo comigo. Para quê? Pergunta, para quê, pastora? Para carregar sacolas. Eu escolho os produtos e ele carrega as sacolas. Por quê? Porque eu sou sistemática, eu já levo a lista para facilitar a vida dele. E ele, com a força que Deus deu masculina, segura o peso. Pastora, mas e como é que ele é no mercado? Eu sou ágil, rápida, elétrica. O pastor é tranquilão. Mas sabia que eu me beneficio disso? O dia que eu estou atrasada, o pastor Lucas não me julga. O dia que eu estou atarefada, estressada, ele não me julga, ele me acolhe. Então, querida, às vezes o que você acha que é defeito é uma ponta de uma qualidade. Aleluia. O que você acha às vezes que não é aceitável, na verdade é uma ponta de uma qualidade que Deus vai te proteger no transcorrer do seu casamento. Amém, queridos? Então, a primeira dica, equilibre a sua própria vida. Aí, olha só, depois constitua família. Segunda dica, equilibre o seu casamento. Aí sim, você vai equilibrar agora o seu casamento. Você vai olhar para a sua família. E a família, ela tem diversas áreas. Como é que está a sua vida financeira? Como que está a sua vida financeira? Você sabia que uma das maiores causas de divórcio é a questão do dinheiro? É a questão de não gerir bem o dinheiro, de luta entre o casal por causa das finanças? Como que está a sua vida financeira? Queridos, olha, é interessante porque tem homens que às vezes são muito, como é que fala? Machistas. E que aí sabem que a esposa gerem melhor financeiramente, mas não abre mão dela cuidar do dinheiro. Eu não estou dizendo que a mulher vai ser insubmissa. Não, querido. A gente tem que ser submissa, porque a gente tem uma missão que eles têm, a gente vai andar abaixo, protegida nessa missão. Isso nos protege, isso nos abençoa, nos poupa. Mas se a mulher, se tem aqui alguém que no casamento tem uma mulher que se destaca na administração financeira, por que não deixar? Porque às vezes, querido, o marido, ele é muito bom para ganhar o dinheiro, mas ele não é tão bom para gerir o dinheiro. E tá tudo bem, irmãos. A gente não tem que ser bom em tudo, a gente nunca vai ser bom em tudo. Então a gente tem que olhar essa parte também do casamento. A gente tem que olhar a parte de cuidar das finanças, porque isso reverbera, querido, no casamento. Isso reverbera na vida dos nossos filhos. Quando os filhos nascem, a gente vê o tanto que é gasto, né? Com a comida. Gente, todo dia de manhã, meus filhos me acordam e dizem, eu quero cuscuz, eu quero pão de queijo, eu quero pão. E eles não querem saber quem é que vai comprar. Eles não querem saber, queridos, quem foi trabalhar e comprar. Quem foi que ganhou o dinheiro? Quem é que tem o dinheiro na conta para comprar? Eles estão apenas como passarinhos no ninho, com a boquinha aberta esperando o alimento. Então é importante que nós edifiquemos com equilíbrio a nossa vida financeira, porque isso repercute na nossa vida. Quantos aqui gostam de viajar de férias? Caldas Novas, para a praia, né? Para o sul, para fora do país, quem tem condição. Quantos aqui gostam? Eu sei que todo mundo gosta de tirar um tempo com a família. Todo mundo gosta de viajar, de curtir, de tirar um relógio do pulso e falar, ai, estou de férias. Mas para a gente viajar, a gente precisa ter poupança. Precisa ter o dinheirinho na conta. Então vamos, em nome de Jesus, equilibrar o nosso casamento na área da finança, amém? Vamos equilibrar, querida, a questão sexual. Eu sei que vem a canseira do dia a dia, a tendência, a gente já participou de noites hot com o pastor Ricardo e a pastora Maírla. Eu indico vocês a fazerem também, eles são os nossos pastores de família, pastor Ricardo e Maírla Vasconcelos. E eles falam muito sobre isso, a questão sexual. A mulher, isso é natural, isso não é doença. A mulher, ela tem menos sensores para sexo.
Ela tende a querer menos do que o homem, isso é natural. Agora a gente precisa entrar num equilíbrio para um suprir o outro, para um buscar suprir e entender as necessidades do outro. E quando as coisas estão equilibradas, é tão bom a gente ter uma noite de amor ou um dia de amor com o cônjuge, é ou não é? Então pense nisso, aumente essa perspectiva também no sexo. Isso é para mim e é para todos nós. Dinheiro, já falei, filhos. Nós precisamos saber educar os filhos. A gente precisa estar em acordo na educação dos filhos. Isso é um desafio, porque a gente vem de cultura, como eu disse, muito distintas, onde para um é tranquilo o filho fazer determinada coisa, para outro não. Pastor, e o que eu faço para equilibrar esse pilar? Busca Jesus. Olha para Jesus. Hoje, mais cedo, eu li a história de Eli. Eli, o sacerdote. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, né, que eram também, que serviam também. Como é que era o nome deles? Ófine e Finéias. E a Bíblia diz que Ófine e Finéias, eles não eram homens bons aos olhos do Senhor. Eles comiam da gordura, eles pegavam da oferta antes da hora. E quando a pessoa que estava ali ofertando ao Senhor dizia, calma, deixa queimar a primeira gordura, o moço do sacerdote dizia, eu vou tomar, com um garfo, puxava, fora de hora. Eli era sacerdote, ele era um homem de Deus, mas ele não cuidou dos seus filhos, das próximas gerações. Quer ver outro exemplo? Samuel. Samuel foi pedido por Ana. Ana era estéril. E Deus deu Samuel para ela. E depois Ana teve mais filhos. Ana, esposa de Eucana. E Deus fez com que Ana devolvesse Samuel para ele. E ela devolveu Samuel depois de desmamá-lo. E ele foi criado aos pés de Eli. E naquele tempo Deus suscitou Samuel como sacerdote, juiz e profeta. Ele tinha ministério triplo na nação de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Samuel estava velho, o seu filho Joel e Abias, eles também foram colocados como juízes, mas eles eram homens impuros também. Eles eram homens que não construíram em cima do legado de seu pai. Então, querido, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma da família? O que adianta você prosperar todo mundo se a sua casa está em frangalhos? O que adianta você vir cantar, você vir pregar, você vir falar para os outros, se a sua filha e o seu filho em casa estão clamando por atenção? Hoje em dia eu trabalho em um hospital, queridos, eu vejo as mães com os bebês no colo e o celular na frente, o celular o tempo inteiro, roubando o tempo presente, que é presente, querido, não é porque é o tempo presente, é porque é um embrulho de presente. O presente é um embrulho de presente, porque é a única coisa que eu e você temos nessa vida do tempo, porque o passado não nos pertence mais, ele passou, não tem como você voltar atrás do que passou, e o futuro a Deus pertence. Você não é vidente a menos que Deus tenha te dado o dom da profecia, dos mistérios da visão, e mesmo assim você não vive no futuro, você vive no presente, e o presente é um presente. Se você estiver nesse tempo, se você não quiser acelerar as coisas além das contas, ou se você não viver preso numa depressão do passado, remoendo problemas do passado, porque é um presente, é um embrulho de presente. Olha para sua mão e imagina aí um embrulho de presente com um laço bonito da cor que você gosta. É o presente, é o tempo que Deus te deu. É o tempo de hoje, nessa sexta-feira, neste culto de casais. É o tempo que Deus te deu para você gerir a sua vida. E é isso que você tem na sua mão. Então, quando terminar este culto, volte para casa e use esse presente de uma maneira certa. Valorize o presente como algo que Deus te deu, aleluia. Porque é o que nós temos. O restante nós não temos. E se Deus te deu uma família, porque eu sei que deu, você precisa olhar para o olho da sua esposa e do seu esposo. Você precisa olhar nos olhos do seu filho e da sua filha, tirá-los do futuro e do passado, e viver à mesa, sentado, olhando nos olhos. O Espírito do Senhor está aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Equilibre o seu casamento. O seu casamento é um valor que Deus te deu. O seu casamento é uma riqueza que Deus te deu.
A sua família é a família junto com todas as outras famílias do Senhor nessa terra, que vão fazer a diferença nessa geração. Aleluia. Nós fomos erguidos, os nossos casamentos foram vingados neste tempo. Assim como Mardoqueu disse para Esther: não pense, Esther, que por estares no palácio, a sua vida será poupada. Será que não foi para um tempo como esse que você não foi colocada no posto de rainha? Pois eu vou parafrasear o que Mardoqueu disse para Esther. Será, meu irmão e minha irmã, que não foi para um tempo como esse que Deus te deu a sua filha e o seu filho? Que Deus te deu o seu marido e a sua esposa? Então valorize o seu casamento, em nome de Jesus. Queridos, atração física. A gente casa porque a gente também achou bonito, é ou não é? Pastor Lucas é espiritual, um homem espiritual. Mas eu não vou mentir para vocês. A primeira vez que ele me olhou e eu olhei ele, foi carnal, é carne. É porque eu achei ele bonito. Ele me achou bonita. Achei ele um homem de Deus. Ele me achou uma mulher de Deus e a gente se casou. Mas não é a atração física que mantém a gente casado. Não é o sexo que mantém a gente casado. Não é o dinheiro que mantém a gente casado. Não são os filhos que vão nos manter casados. Sabe por quê? Porque os filhos são flechas. O sexo no resguardo, ele para. O sexo, quando tem alguém com uma doença que vai operar, ele para. Às vezes é uma doença no marido, às vezes é uma doença na esposa. Se você fincar a sua casa, o seu casamento, no pilar do sexo, possivelmente será fadado ao fracasso. Se você fincar o seu casamento com a expectativa de que essa mulher linda que está do seu lado vai se manter linda daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, é porque você ainda não estudou a lei da gravidade, nem para a mulher e nem para o homem, porque graças a Deus os homens também envelhecem. E eu oro para o pastor envelhecer, claro. É claro. Eu me olho no espelho e falo: Deus, eu estou envelhecendo, envelhece esse homem também. A gente tem a mesma idade. Eu falo: misericórdia, Senhor, envelhece ele também. E graças a Deus está dando certo. Nasceu barba branca, porque eu tenho muito cabelo branco. Linda, achei a irmã linda ali. E linda mesmo aquela mulher. E eu vou ficar assim também, grisalha. E eu falo: Deus, branqueou o cabelinho dele também. Aí Deus branqueou a barba. Eu falei: Deus, é em cima, Senhor, não é aqui. Mas sabe, queridos, olha, mas sabe de uma coisa? Se a gente basear o nosso casamento em um desses pilares, a casa vai cair. É ou não é? Se a gente tem expectativa de que a gente casou com alguém por causa do dinheiro dele, é porque você não passou uma crise financeira ainda. Quem aqui já passou crise financeira no casamento? Levanta a mão. Opa, eu não estou sozinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a Fabi casou com o Anderson por causa do dinheiro. Oh, Jesus. Depois vou matricular a Fabi. Só Jesus. Não são os filhos, porque tem gente que diz assim: eu vou ficar casado com essa mulher, eu vou ficar casado com esse homem, porque eu preciso criar um filho. Mas o filho cresce. O filho cresce, ele se casa, ou mesmo sem se casar, eles são flechas, eles vão embora. E quem é que vai ficar? O casal. Então a gente não pode basear, equilibrar o nosso edifício nos filhos. Os filhos são bênção, eles são herança do Senhor. A Bíblia diz: feliz é o homem que enche deles a sua aljava, porque quando vier a pleitear nas guerras, ele não será envergonhado. Ele vai ser bênção, o filho e a filha, mas ele não é o pilar do casamento. Então nós precisamos diversificar as nossas expectativas em relação ao nosso casamento. Às vezes a gente casa e acha que o marido, ele vai estar ali para ouvir a gente nas TPMs, nas lamúrias da vida, mas não, ele é homem, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. A gente vai continuar precisando das amigas, das comadres. É por isso que Deus levantou mulheres para estarem uma com as outras. E Deus também levantou homens, varões, para falarem a mesma língua e estarem uns com os outros. Sabe por quê? Conversa de homem o tempo todo, desculpa o termo, eu sou muito sincera, enche o saco. Conversa de mulher o tempo todo para eles, tadinhos, enche o saco. O pastor tem uma caixa do nada, a caixa dele do nada é bem grande. E ele fica caladão, e de vez em quando ele fala: aham. Eu falei: o que eu falei? Aí ele fala: você falou aquilo. Eu falei: não falei isso, Lu. Eu não falei isso. Ele: amor, é porque enche a paciência. A gente fala mais. Com raras exceções, né? Eu conheço na igreja pessoas que o homem fala mais, né? Mas é exceção. Então, equilibrar o casamento é pegar a fatia de pizza, é pegar o edifício do casamento e pensar assim: sexo é uma fatia, a finança é uma fatia, os filhos são uma fatia, né? A atração física.
mas eu não estou baseada só em uma dessas fatias ou duas. Porque, queridos, o resguardo não dura 30 dias. O resguardo de um parto não dura 30 dias. Ele dura mais. E se o homem não for entregue à paternidade, ao amor ágape, ao amor filéu, ele vai buscar na rua. Porque ele não vai ter o amor eros naquele momento. Quando eu e o pastor Lucas, a gente já fez muitos velórios, muitos casamentos para a glória do Senhor, mas muitos velórios. E velórios de familiares nossos. E nesses momentos eu queria apenas um parceiro, um companheiro. E ele também. Muitas vezes o meu marido ficou doente e eu também. E eu queria um ombro amigo. Não era o amor eros, o amor sexual. Era o amor de companhia. Era o amor de coleguismo. Era o amor de parceria. Era o amor de segurar e falar, nós vamos andando. Como a época que a gente perdeu o primeiro bebê. Que eu quase nunca vejo meu marido chorar. Mas nesse dia eu vi meu marido chorar. E a gente estava ali um pelo outro. E só quem viveu aquilo foi Deus, eu e ele. E isso não tem a ver com intimidade de atração física, porque nós estávamos no hospital descabelados, sem dinheiro, mas a gente estava de mão dada um com o outro. Então você tem que dar a mão para o seu companheiro e para a sua companheira, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. É melhor porque tem melhor paga do salário, porque se esfriar no inverno, é tão bom enfiar meus pés brancos naquelas canelas finas peludas para me esquentar. Porque quando eu era solteira eu tinha que ligar o secador de cabelo. Você acredita que eu ligava o secador de cabelo para me esquentar? E eu falava, oh Deus, me dá meu varão. Eu era magrinha, um frio lascado no inverno. Aí agora eu pego, parecendo uma lagartixa, né? Por quê? Porque a gente às vezes só quer dormir junto. A gente só quer estar um com o outro. E ele fala, eu posso contar com você. Existem segredos aqui, ó, segredos que a gente vai levar para o túmulo entre o casal, é ou não é? É a sua parceira, é a sua parceira, é o seu parceiro, é o pau para toda obra, é a sua guerreira, é a mulher que está do seu lado, é o seu guerreiro, é o homem que está do seu lado, aleluia. Então a gente precisa equilibrar. E para terminar, a terceira dica e a mais valiosa, na minha opinião, é que a gente precisa encontrar o solo ideal para colocar essa construção. A gente está construindo nossa segunda casa, a gente vendeu, está morando de aluguel, agora está tentando construir a segunda casa. E é uma peleja. E eu falei, Lucas, o solo é bom para construir essa casa? Ele disse, não, o solo não é bom. O solo não é bom porque ele falou, é muito arenoso, ele é um solo que, se eu fosse construir um prédio, eu teria que cavar 13 metros abaixo do solo, para encontrar a rocha. Mas no casamento a gente precisa encontrar a rocha. A gente precisa encontrar, querido. E sabe por que eu não citei no segundo ponto do equilíbrio? Jesus. Porque Jesus não é um dos pilares. Ele não pode ser comparado com o pilar do sexo ou o pilar dos filhos. Seria diminuir e menosprezar o nosso Deus. Jesus, ele é o solo, aleluia. Ele é a base, ele é a rocha. Ele é o que sustenta os pilares do nosso casamento. Só assim, para uma pessoa tão diferente da outra, conseguir não explodir o prédio, queridos. Porque dá vontade de explodir. Dá vontade, eles não têm TPM, eles não sabem o que é isso. Mas o pastor diz que uma vez por mês ele corre risco de vida e corre mesmo. Que eu olho para ele, já me irrita de olhar, eu não é. Às vezes é assim, gente. E eu sei que o contrário também é verdade. Eles não têm TPM, mas enjoa, fala, você aqui de novo. E a gente não está sempre bonita do jeito que a gente está aqui no púlpito, que está aí na igreja. A gente está às vezes, né, com um bafinho, sem maquiagem, mal-humorada. Então, queridos, só tendo um solo muito bom para que esse edifício não caia. Para que esses pilares não caiam. Abre para mim Mateus 7, 24, em nome de Jesus. Eu vou ler com o pessoal do... Achei tão chique. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode passar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Pode passar. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Pode passar.
pode passar. Ixi, foi muito, né? Pode voltar. Caiu a chuva, olha só. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deixa aí para eu ler. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas olha só, a casa construída sobre um solo de areia, caiu a chuva, transbordaram os rios. A casa sobre a rocha, a mesma coisa. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Ou seja, acontecem as mesmas coisas. O pancadão é igual. Quando a gente aceita Jesus, a gente acha que vai ter um pó de pilim-plim-plim. Nunca mais eu vou ter dívida. Nunca mais eu vou ter cólica. Nunca mais eu vou ter briga com os meus filhos que insistem em fazer aquelas coisas que me irritam. Nunca mais a minha esposa vai me dar uma palavra dura e vice-versa. Nunca mais. Mas não, querido. Eu tenho que trazer a verdade. A verdade é a palavra. Cai a chuva. A gente tem crise no casamento. Se eu perguntar aqui para alguém, quem já passou crise no casamento? Eu acho que todo mundo aqui vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão, querido. Transborda os rios. E quando transborda os rios, é quando a gente perde o controle das coisas. Quando a gente acha que, poxa, eu estou fazendo a coisa certa. Eu sou uma mulher de Deus e um homem de Deus em transbordar os rios. Sabe por quê? Porque os pilares, a vida é comum a todas. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Lá em Salomão, lá em Eclesiastes, o sol nasce para todos. A chuva também. O tsunami também, querido. Não é só o ímpio que perde filho. Não é só o ímpio que tem Covid e morre. Não é só o ímpio. Mas a boa notícia é que se eu e você construirmos o nosso casamento sobre a rocha que é Cristo Jesus, aleluia, vai cair a chuva, vai, pastora, vai cair, vai transbordar os rios. Quando transborda é porque a gente perde o controle. Vão soprar os ventos, vão dar contra aquela casa, mas ela não vai cair, aleluia, não vai cair em nome de Jesus. E assim nós vamos de glória em glória, de testemunho em testemunho, de vitória em vitória, de lágrima em lágrima, porque os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Bota aí para mim Salmo 126, por favor. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia, aleluia. Então, querido, a resposta está na palavra. Os pilares da nossa vida são os pilares que regem o nosso casamento. Eu estou falando aqui hoje de casamento, de relacionamento marital, conjugal. É o pilar da vida espiritual, é o pilar da vida ministerial, que são coisas diferentes. Porque não adianta você ter ministério, mas você não tem vida com Deus. Você serve a Deus no ativismo. Você quer fazer do seu jeito, na sua força, no seu ritmo. Não é isso que Deus quer de você. Um dia desse uma pastora da nossa igreja disse, uma pastora madura, mais velha que eu estou com 36 anos. Ela tem idade para ser minha mãe, só para você entender. Pastor, eu sinto que se eu não fizer, Deus vai... Eu falei, querida, você sente, não é isso. O preço já foi pago na cruz. Deus não vai te amar mais porque você hoje limpou a igreja. E Deus não vai deixar de te amar porque hoje você não limpou a igreja. Porque primeiro é você. Você tem que estar bem em casa primeiro. Volta na sua casa, arruma a sua casa, organiza a casa. Pastora, mas nunca vai ser perfeito, certo ou errado? Certo, nunca vai ser perfeito. Os meninos nunca vão estar
perfeitos. Eu vi um dia, é tão interessante, eu gosto muito de acompanhar a monarquia inglesa, eu acho muito lindo. A Kate Middleton, o príncipe William, eu acho muito bonito, desde eu novinha eu acho bonito. Eu acho ela muito clássica, muito fina. E um dia eu vi a família real saindo com os filhos do avião. E a Kate estava com um vestido perfeito, a boina da realeza, pastora Fabiana. O príncipe William, engomadíssimo, você não via uma nesga na roupa dele. As crianças devidamente limpas, com as unhas cortadas, os dentes escovados, e pareciam que eles andavam bailando. Saíram, não tinha nem o vento machucando o cabelo da Kate Middleton. Eu falei, como isso é possível? Mas aí, essa semana eu vi a verdade. Eu vi o neném dela gritando e fazendo birra, e ela pegando ele no colo e saindo do protocolo. Eu vi a menina dela dando língua, como meu filho e a sua filha e o seu filho dão, fazendo assim, ó. E ela, oh my, né? É a realidade. Filho, não faz isso, meu amor, pelo amor de Deus, mamãe ensinou, papai ensinou. Nós somos humanos, queridos. Nós somos falhos. A nossa casa a gente arruma. Eu, quando casei, o meu apartamento era impecável. E quando eu recebia visita, eu colocava tudo nos conformes. E aí os filhos vieram, os tratores vieram. Querido, tirou tudo do lugar. E era negócio de leite para um lado, era comida para o outro. A cama ficava desarrumada porque eu falava, eu não tenho tempo, porque eu tenho que banhar os meninos. É a vida real, meu irmão e minha irmã. E não é por isso que a gente vai deixar esculhambar, que a gente não vai sentar à mesa, colocar um forro bonito de vez em quando, né? E olhar nos olhos. Mas é a vida real. São os filhos reais. São os filhos que me dizem coisas. Bárbara, minha filha, ela é uma líder nata. E é uma sinceridade que não tem filtro. Bárbara é perigosa. E um dia Bárbara falou um trem, eu falei, Bárbara, vem aqui, minha filha. Você pode falar tudo o que você quiser para a mamãe, no ouvido da mamãe, que a mamãe vai filtrar. Aí um dia desse nós fomos comer. Qual era aquela comida, polvo, que seu irmão fez? Um polvo, não é polvo não, tá gente? A gente não é canibal não. É polvo, aquele trem lá do mar, aquele trem assim, ó. Mas é gostoso, não é ruim não. Minha mãe não come, mas eu achei bom, o pastor adora. Meu cunhado foi fazer o polvo. E fez o polvo, e arrumou o polvo, e botou o polvo. Um prato desse tamanho, meu cunhado é todo Masterchef, ele é todo, né? E tirou, e fez foto, aquele parangolé todo. Eu estava sentada na mesa, assim, sentada. Eu vou fazer igual, tá? Falei, meu Deus, abençoa a Bárbara, Jesus, que eu não me envergonhe aqui, Pai. Estou sentada, Bárbara sentou à minha esquerda e eu vigiando Bárbara. E Bárbara olhou para mim e falou, eu quero falar um negócio. Eu falei, vem falar aqui. Aí ela disse assim, mamãe, essa comida é muito esquisita. Eu não vou comer, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Ela falou assim, lá em casa eu como aquele pão de queijo, aquele... Aí eu falei, ótimo, não precisa falar nada. Aí ela, então eu vou sair da mesa. Eu falei, ótimo. Vida real, gente. Eu comi o polvo. Eu comi. Nem o filho do meu cunhado comeu o trem. Porque é uma comida exótica. Vida real. As crianças enfiam o dedo no nariz. Nós também, só que escondido. É ou não é? É. Pra gente estar cheiroso e bonito, a gente tem que banhar, botar um perfume, porque senão fede. Isso é a realidade. Isso aqui é comum para todos nós. Mas sabe de uma coisa, queridos? É tão bom ter uma família real que tem a casa construída sobre a rocha, que faz seus cultos domésticos sem chamar de culto. Eu amava quando a gente era só nós dois, amor. E a gente, naquele apartamento lá, a gente um dia, várias vezes, mas um dia me marcou muito. Eu não canto nada, mas eu gosto de cantar em casa. E o pastor canta e toca violão. E eu disse para ele, vamos fazer um culto? E eu caí no mistério, Fabi. E eu comecei a falar em línguas, eu senti a presença do Senhor, achei que envolveu. E foi lindo, e a gente cantava, e eu penso que canto, fazia um dueto de contralto, e ele finge que tá legal. E foi lindo, e o culto ficou aquele fogo, e os meninos nasceram. E eu querendo fazer o culto, mas agora o culto é, se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria ao Senhor. Eu acho tão sem graça, eu vou ser sincera. Eu tenho que falar, poxa, legal, mas eu vou ser sincera, é sem graça. Porque eu sou adulta, mas agora a prioridade são os meninos. Então o pastor pisca, a gente canta, eles correm loucamente dentro de casa, loucamente, fazem barulho, dançam, recitam os versículos. O Bernardo fala, eu quero agradecer a Deus pelos meus carros Hot Wheels.
Eu quero agradecer a Deus pela comida e o cuscuz. É isso, é a realidade da vida. E hoje a gente tem que adaptar, porque hoje é uma família que tem 4 pessoas. Eu não tenho tempo mais para cair no mistério lá em casa. Se eu cair no mistério, meu cabelo é puxado. Eles puxam a minha roupa, eu não dou conta. Pastora, mas seus filhos são assim? Não. Se eles estivessem aqui, você ia ver que gracinha que era. É bonitinho, arrumadinho, eles são normais, graças a Deus. Mas são crianças, são os pilares do casamento, querido. Então é vida real. E para esse solo prestar, ele tem que ser Jesus. Não tem. Josué, antes de morrer, reuniu o povo de Israel, já velho. E ele disse assim: vocês estão aqui na terra prometida. Hoje vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Se aos deuses pagãos dessa terra, dos amorreus, ou a Deus, o Senhor dos senhores. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O povo prometeu na frente de Josué que iria servir a Deus. Mas infelizmente aquele povo, só foi o tempo do cadáver de Josué ficar frio. E eles esqueceram os preceitos e os mandamentos de Deus. E eles comeram o pão que o diabo amassou. Não queiramos comer o pão que o diabo amassou. Deus tem um banquete para nós aqui esta noite, amém? Deus tem um banquete para nós aqui esta noite. O seu casamento vai ser casamento de delícias. Eu acredito que o amor vai ser renovado, amém? O amor, o desejo íntimo, o desejo de estar junto, a vontade de ficar perto, a vontade de elogiar. Você já sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você já ouviu falar disso? O que agrada o seu cônjuge? É um elogio? É um presentinho, um docinho, uma coisinha, uma joia, um brinquinho, uma bijuteria, uma camisa nova? É o quê? É uma comida nova? São gestos de serviço? É tempo de qualidade? Você tem que ter tempo com ele para ele se sentir amado ou ela? O que é que o seu cônjuge gosta? Um dia eu perguntei isso para uma amiga sobre a sogra dela. Eu falei: mulher, tua sogra te serve tanto. Tu não tem mãe, mas ela é tua mãe. Tu sabe qual é a linguagem de amor da sua sogra? Ela falou: não. Eu falei: se eu fosse você, eu descobriria? A gente precisa saber. Eu sei a linguagem de amor da minha sogra. Sabe qual é? Presente. Quer ver a velhinha feliz? Dá um presente. E o pastor Lucas, eu sei que ele sabe a linguagem de amor da minha mãe, que é gestos de serviço. Minha mãe se sente amada quando o pastor vai lá e troca uma lâmpada, quando ele leva alguma coisa. Ele ama, a minha mãe ama o pastor Lucas, porque ele é mais que um filho para ela, porque serve ela, troca a lâmpada, faz as coisas por ela. Ele sabe a linguagem de amor. E você sabe a linguagem de amor do seu cônjuge? Olha aí, um para o outro agora. Expressa o seu amor, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar. O presente é hoje, amanhã só pertence a Deus. Quantas pessoas, né, não estão mais aqui entre nós? Por que a gente não expressa o amor um pelo outro? Não faz uma declaração de amor, um elogio? Se você não quer elogiar a pessoa, elogia a comida dela, a comida dele. Amor, obrigada porque hoje você arrumou a cama. Obrigada porque hoje você banhou as crianças. Obrigado porque hoje você fez as compras. Hoje você fez uma massagem nos meus pés. Olha que lindo, eu amo massagem nos pés. Pastor, faz uma boa. Então, obrigada. A gente tem que nutrir o tanque emocional um no outro. Pastora, como é que eu faço isso? Tendo o edifício firmado na rocha. Tendo o edifício firmado na rocha. Pastora, é possível eu amar mais o meu marido e a minha esposa com todas as lutas que eu estou enfrentando e já enfrentei? É possível. Porque para Deus não há nada demasiadamente difícil. Mas a casa tem que estar firmada sobre a rocha. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Dá a mão para o seu esposo aí, quem puder. Para a sua esposa. Eu quero te abençoar essa noite em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com as bênçãos do nosso Deus que enriquecem, que não trazem desgosto. Eu quero te abençoar com um solo fértil, porque é o solo chamado Jesus. Um solo que não dá erva daninha, que não dá traição, porque é um solo, é Jesus. Um edifício cheio de pilares, pilares saudáveis, pilares que funcionam direitinho, aleluia. Pilares que, se não estão funcionando direitinho, hoje à noite ainda você vai consertá-los em Deus e entrar nesse processo, porque é um processo de cura, de libertação, de renovo. E o seu casamento, eu quero profetizar aqui, um casamento funcional, um casamento
saudável, um casamento que não é um casamento de fachada, porque a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, Deus ama a verdade selada no coração, na alma, no espírito. Eu quero profetizar aqui famílias fortes, homens amantes de suas esposas, esposas amantes de seu marido, homens que têm olhos somente para a sua escolhida, mulheres que têm olhos somente para os seus escolhidos. Eu quero profetizar que o estágio dos filhos dentro de casa não acabarão com o nosso casamento. Eu quero profetizar que esse tempo de trabalho, de labuta, que é o tempo da maturação do casamento, que é quando os filhos já estão adultos, ou adolescentes, ou crianças ainda precisando de cuidados, e que isso, Deus, não enfraqueça o nosso amor um pelo outro, a nossa admiração, Senhor. Que a labuta do dia a dia, o banhar, o fazer comida, o educar, o chamar a atenção da criança, do adolescente, do jovem, não mate o amor entre o casal. Não queime, Deus querido, não acabe com esse amor. Sabe por quê, Deus? Porque os filhos são flechas, Senhor. E os filhos vão embora, aleluia. Homens e mulheres sarados, eles vão seguir a vida deles. E vai ficar o casal, vai ficar a companheira do lado, o companheiro, o amor da mocidade. Eu quero profetizar que nós não teremos notícias de divórcio no meio deste povo, e nem no meio do povo que nós pastoreamos no Guará. Eu quero profetizar bodas de casamento sendo realizadas, festas de casamento, renovação de votos, renovação de amor. Eu quero profetizar mudanças de hábitos. Deus, se há um hábito aqui que machuca o outro, nós queremos plantar o nosso solo em Ti, Senhor, a nossa vida em Ti, Deus, porque o Senhor é o dono do edifício, é o dono do casamento. Transforma, Deus querido, a natureza desses homens e dessas mulheres, para que possamos, Deus amado, voltar alegres com os nossos feixes na mão, com as nossas vitórias, os nossos presentes na mão. Assim nós oramos a Ti, Deus, certos da vitória. Amém, amém. Antes, eu só queria pedir algo para você. Se existe alguma coisa que você precisa pedir perdão esta noite, eu quero que a gente continue tocando, está tão gostoso. E eu quero que você olhe para o seu cônjuge agora. Olha para ele aí, para ela. Se há algo que entristeceu essa semana, se há algo que da TPM passada, da tensão pré-menstrual de agora, ou do momento que seu marido está vivendo, né? Às vezes está num processo de mudança de empresa, de trabalho, de desemprego, e isso afeta o matrimônio. Vamos pedir perdão, irmãos. O perdão quebra cadeias. Vamos pedir perdão em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus humilha, abate o exaltado, mas Ele exalta o de coração contrito. Então pede perdão em nome de Jesus. Vamos pedir perdão, marido, pela falta de tempo, perdão pelas vezes que eu não estava ali para o momento do sexo como você gostaria, perdão pelas vezes que eu não fiz aquela comida que você acha que eu deveria ter feito, perdão esposa, porque naquele dia que você estava linda, passou despercebida e eu não te elogiei, perdão porque eu te violei, porque eu não te respeitei, porque eu não te valorizei, eu não te fui fiel nas palavras. Perdão, esposa, porque eu menti para você. Perdão, marido. Vamos pedir perdão porque isso quebra as cadeias. Deus trabalha no meio da verdade. Então vamos pedir perdão em nome de Jesus. Querido, se tem uma coisa no casamento que a gente faz, um casamento de sucesso, é pedir perdão. É ou não é? O pastor Lucas disse que toda semana ele pede perdão para mim umas 10 vezes. Mas eu também peço. A gente é humilhável. Tem que ser assim. Humilhável. A gente tem que ter esse coração. Me perdoa. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Isso eu não tenho. E nem o pastor Lucas. A gente apronta. Os dois aprontam. Mas a gente pede perdão. Fala, amor, me perdoa. Bota a mão na minha cabeça aqui, Lucas. Ora por mim. E ele também fala, amor, me perdoa. É tão bonito. Dá até vontade de namorar a pessoa. É ou não é? É. Fala assim, agora eu vou dar um presente para você. Vem aqui. Porque pediu perdão. Porque foi sincero. Sincero é sem cera na cara. Sincero, sem cera, sem maquiagem, sem mentira, sincero. É isso aí que Deus quer de nós, a verdade no íntimo, amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus.